Este vídeo hoje será muito importante, pois envolve o debate sobre o projeto Escola Sem Partido. Então, se você chegou agora, já clique no like aqui embaixo, já curta o vídeo para poder também ajudar a promover mais. E fique até o final, porque é uma entrevista muito interessante e você terá uma ótima perspectiva sobre o que esse projeto é e o que ele implica para a vida do professor em sala de aula. Hoje eu vou conversar com o professor Djalma Neri, que está em sala de aula e está envolvido nesse assunto. Então se apresente pra gente aí, Djalma, por favor. Salve Henry, salve pessoal do canal. Antes de mais nada eu quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho que estão fazendo por aí, trazendo temas tão importantes à tona, debatendo aqui com muita gente. Para mim a comunicação digital e as redes sociais são a grande sala de aula contemporânea. É através delas que a gente pode dialogar com mais gente e exige dos estudantes um senso crítico ainda mais apurado para saber distinguir o que é fake news e o que não é. Mas é uma ferramenta muito interessante e é muito bom poder contar com pessoas tão capacitadas, tão qualificadas para fazer esses debates, e agradeço demais por poder colaborar, espero poder colaborar mais, dialogando com mais gente, e estou completamente à disposição. Vou me apresentar bem rapidinho, meu nome é Djalma Neri, eu sou professor de Sociologia, Filosofia, História e Geografia da Rede Pública Estadual de Ensino em São Carlos, no interior de São Paulo, desde 2012. Sou graduado em Ciências Sociais na Unesp, em Araraquara, fiz meu mestrado na Ecologia da USP, e além de trabalhar também com educação formal na rede pública estadual, eu também trabalho com educação não formal, sou educador ambiental, trabalho com um conceito chamado permacultura, desde 2012 também, através de uma ONG que a gente fundou aqui chamada Associação Veracidade, cujo objetivo é difundir a permacultura e a agroecologia no contexto urbano, o que a gente faz através de cursos, oficinas, formações e palestras. E a proposta é divulgar uma forma de vida mais harmônica, mais saudável em relação com a natureza, em relação conosco mesmo. E é muito bacana, quem quiser conhecer e se aprofundar pode entrar no nosso site. A gente promove uma série de cursos sobre alimentação orgânica, energia limpa, geração, captação de água de chuva e outros temas de relevância ambiental. E aí tento promover esse intercâmbio entre educação formal, educação ambiental, tanto na rede pública quanto fora dela. E recentemente mergulhei de cabeça no debate que ganhou grandes proporções do Escola Sem Partido, através principalmente de uma ação recente de uma deputada recém-eleita por Santa Catarina, Ana Carolina Campanolo, do PSL, Partido do Bolsonaro, onde ela incitava os estudantes a gravarem os seus professores em aula no dia seguinte ao da eleição, dizendo que muito provavelmente eles iriam utilizar daquela audiência cativa para se lamentar sobre a vitória do Bolsonaro, doutrinar a juventude, e ela pedia que os estudantes filmassem os professores e enviassem para ela em forma de denúncia para que ela pudesse tomar as devidas providências. Bom, não só isso comoveu o Brasil todo, ganhou uma repercussão imensa, mostrando-se algo totalmente imoral, como também ganhou contornos de ilegalidade. O Ministério Público recomendou que ela fosse multada no valor de R$70 mil pela prática de crime, de inibir os docentes em sua função, e pode ser que ela tenha um grande problema por aí, mas o interessante foi trazer esse debate à tona, por um lado mostrar quão retrógrados são alguns setores e por outro mostrar que existem muitos grupos que discordam de tudo isso, Então eu vou responder as perguntas que o Henry me fez aqui, e ao longo delas eu vou comentando um pouco sobre o histórico desse projeto, para a gente entender os meandros, o que está em jogo, de onde ele vem, porque ao entender tudo isso a gente consegue de fato entender a figura maior e saber o que realmente eles querem com tudo isso. Vamos lá. A primeira dúvida: existe uma escola sem partido? O que esse projeto, se for aprovado, se vier a passar no Congresso, no Senado, o que ele significa na prática para a vida cotidiana dos professores no Brasil? Primeiro, esqueçam o nome Escola Sem Partido. Esse é um nome fantasia, feito para atrair pessoas. É um nome que parece ser bonito, mas que na prática não é isso que ele quer. Se é possível uma escola sem partido? Sim e não. No sentido institucional do termo, uma escola sem política partidária explícita, é possível. E a gente pratica isso há muitos anos. Se é possível uma escola sem tomar partido de alguma coisa, sem tomar lado? Não, é impossível. E é nesse sentido que eles querem. Uma escola que teoricamente não tome lado. Mesmo que isso seja mentira, a gente já vai entender por quê. Então, na prática, uma escola sem partido não é possível, a não ser no sentido institucional. E isso é interessante dizer que eles pegam casos caricatos no Brasil todo,
para justificar uma suposta doutrinação, o que por si só já é um termo extremamente ideológico. E aí eles pegam 20, 30 casos de um professor que deu um escândalo em sala de aula e colocam aquilo como se fosse a realidade do professorado, o que chega a ser vexatório, pensando que nós temos milhões de professores e professoras do Brasil. Você pegar 20, 30, 40 casos de professores que se excedem em algum tipo de atividade ou de fala mais panfletária em sala de aula. Então nós não podemos tomar a exceção pela regra, né? E eles tentam transformar em caricaturas algumas ações pontuais espalhadas pelo Brasil todo para criminalizar a prática docente do debate político. Na verdade, o que eles querem é uma escola sem debate, uma escola sem política, uma escola que não tem espaço para aprofundar questões importantes. É isso que eles querem. Eles querem tirar, né, ao mesmo tempo, os debates sobre política, gênero, sexualidade, religiosidade e moral. Então, essa Escola Sem Partido, ele é um projeto de lei atualmente, ele tem uma origem lá em 2004, quando um advogado chamado Miguel Najib, que também tem um envolvimento nos meandros da política através do judiciário, já foi assessor de ministro do STF, etc., ele teve um trauma pessoal com uma filha dele que supostamente teria sido doutrinada por um professor, e ele começou um processo, uma cruzada, mobilizando outros pais e mães do colégio para que aquele professor deixasse de fazer aquilo, fosse repreendido, etc. Isso em 2004, há 14 anos atrás, e de lá para cá começou a pesquisar, trazer outros elementos e aumentar as proporções, transformando a Escola Sem Partido em uma organização com influência nacional para combater a doutrinação em sala de aula. E aqui eu quero fazer um parênteses. Parece que todo grande boçal tem um trauma pessoal para justificar sua boçalidade. O Miguel Najib teve esse trauma que justifica toda essa posição retrógrada, injustificável dele, que ele faz um malabarismo teórico, nós vamos refutar daqui a pouco ponto por ponto. Outra pessoa é a própria Ana Carolina Campanolo, que foi abandonada pela sua orientadora, foi reprovada no mestrado e que por conta disso parece que desenvolveu um ódio, uma raiva que ela despeja nessa sua atitude totalmente esdrúxula, né, de perseguir professores, de fazer um discurso retrógrado e mesquinho, né? Então, tanto o Miguel quanto a Ana Carolina, o próprio Bolsonaro, que perdeu uma promoção de patente por conta da Comissão da Verdade, parece que todo grande boçal tem um trauma pessoal para justificar a sua boçalidade. Então, Freud explica, né? A gente já consegue entender as motivações pessoais de cada um deles. Eles transformaram certas lutas numa cruzada, porque muito provavelmente se sentiram injustiçados de alguma forma. Mas vamos seguir. Se essa lei for aprovada, o que pode acontecer na prática? Na prática, a imparcialidade do agente público já existe, né? Ela está prevista na Constituição, né? Nós temos um artigo 206, esse artigo que prega o pluralismo de ideias, inclusive fala em sala de aula sobre o ensino, sobre a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o pluralismo de concepções. Então, já existe a importância de se haver a pluralidade, pluralismo de ideias, sem preponderância de nenhum dos lados, previsto como uma imparcialidade do agente público do Estado, em leis muito maiores do que essa que eles querem aprovar. Na verdade, essa é uma lei desnecessária, né, em termos objetivos, tanto que foi refutada, né, pelo STF como inconstitucional, porque ela se sobrepõe a uma lei muito maior e na prática não legisla nada. O que ela quer fazer? Ela quer instituir a fixação de um cartaz com 6 deveres dos professores em sala de aula, basicamente lembrando, né, que eles não podem doutrinar os alunos em sala de aula, etc. E alterar o artigo 3 da Lei 9394 de 96, que dá as diretrizes básicas do ensino, e incluir um item que diz que o debate sobre religiosidade, moral e sexualidade deve ser exclusivamente de âmbito familiar e não escolar. Então, basicamente, esse na prática é o objetivo, né? Agora, por que eles querem excluir esses debates do âmbito escolar? E vamos entender o problema de se fazer isso. Primeiro, o Brasil é um dos países que mais mata por intolerância à diversidade. É um problema social gravíssimo. Segundo, o Brasil é o 5º país no número de feminicídios, que mata as mulheres pela sua condição de mulher. Terceiro, o Brasil é o país que menos sabe sobre sua própria, um dos países que menos sabe sobre sua própria realidade, segundo pesquisa recente,
justamente porque se criminalizou o debate político, que a gente não consegue desenvolver em lugar nenhum, dentro e fora da escola, e a ideia é inibi-lo ainda mais em sala de aula. Por que eles querem tirar esses elementos da sala de aula? Primeiro, porque um dos principais agentes de Escola Sem Partido são os setores fundamentalistas da igreja. E aqui outro parênteses, nós não temos absolutamente nada contra as igrejas. Eu respeito imensamente o papel das igrejas na sociedade, na humanização das relações, sou um entusiasta das igrejas, porém nós temos que observar o que está acontecendo quando setores da igreja, principalmente neopentecostal, se organizam para ocupar setores do Estado e impor a sua visão através de políticas públicas sobre a dos demais. Essa é uma coisa. Então, se eu disse que o Brasil é o país que mais mata por intolerância e diversidade, como que eu quero resolver esse problema se eu não tenho uma política pública para abordar isso, para fazer esse debate? Até porque nenhum problema se resolve em silêncio em sala de aula, explicando a importância da tolerância. E aí eles criam, né, essas imagens totalmente caricatas, como se a gente quisesse ensinar o filho dos outros a virar gay. É uma coisa esdrúxula, é ridícula, né? Como se alguém fosse ensinado, fosse ensinado a ter determinada sexualidade ou não, né, afetividade ou não. Se fosse assim, não existiriam homossexuais no mundo, né? Porque existe uma heteronormatividade. A obrigação, o que todo mundo é ensinado a todo momento, é a ser heterossexual. Então muita gente não foi influenciada. E eles querem nos fazer crer que as pessoas poderiam ser influenciadas em sala de aula a virar homossexual, que é uma coisa ridícula, né? Ridícula. E aí eles fazem esse debate também de gênero, né? A questão da família. Nós não podemos falar de outras formas de família, no entanto, deixa-se subentendido que a família correta é a família heteronormativa. E isso por si só é extremamente ideológico. Então o termo ideologia de gênero, que é um termo que eles combatem, né? Uma coisa ridícula também, é um termo extremamente ideológico. O que a gente faz em sala de aula não é, jamais, né? A gente não aceita esse conceito de ideologia de gênero. O que a gente faz é promoção da cidadania e da diversidade. E aí, mas eles querem dar boneca para menino brincar e carrinho para menina. E eu te pergunto, qual é o problema disso? Será que é por conta disso, da naturalização de certos hábitos de educação desde a tenra infância, que as mulheres hoje são as maiores responsáveis pelas tarefas domésticas, por criar as crianças, por cuidar dos filhos? Por que essas tarefas são tarefas das mulheres? Será que é porque existe uma ideologia que diz que determinadas coisas são de mulheres e outras são de homens? Eu vou questionar isso em sala de aula, sim. Os homens precisam assumir tarefas domésticas, familiares. Será que é por isso, por conta dessa educação, que hoje nós temos 5 milhões de brasileiros sem o nome do pai no RG? Será que é porque abortar é permitido para os homens, enquanto é proibido moralmente e legalmente para as mulheres? Então, esses são debates sérios que precisam ser feitos e que são impedidos, de um lado, por setores fundamentalistas da igreja, que impõem a sua realidade, a sua concepção, o seu formato de família aos demais, e de outro lado, por setores que querem uma educação cada vez mais técnica, conteudista e sem formação crítica, em especial com a reforma do ensino médio, com o BNCC, né, que vem para executar, para dar forma para a reforma do ensino médio, Base Nacional Curricular Comum, que torna obrigatórias unicamente as disciplinas de português e matemática, e, de maneira contraditória, o BNCC inclui ensino religioso como uma das disciplinas. Então isso é esquizofrênico, pessoal. Eles querem, de um lado, suprimir o debate que mostra outras perspectivas, mas incluir um debate que impõe uma visão única dominante sobre as demais. Isso não pode acontecer. Então são esses dois setores que estão se articulando para aprovar essa lei. Não é à toa, né, que o proponente, né, do projeto Raiz do PL, né, 7180 de 2014, é um deputado federal da Bahia, Erivelton Santana, do PSC, que agora está no Patriotas, que é pastor. O relator do processo é o deputado Flavinho, também pastor do PSC daqui de São Paulo. Então, assim,
E, curiosamente, os dois não vão estar na próxima legislatura, um porque não se reelegeu, outro porque não se candidatou. Então, esse é o motivo pelo qual eles querem apressar essa votação. E olha só, são dois pastores no comando da aprovação do projeto de lei, um relator e do proponente. Os dois estão para sair na próxima legislatura. Nós temos, de um lado, a reforma do ensino médio e o BNCC com conteúdo, com uma formação menos crítica, mais conteudista, mais profissionalizante, porque o que eles querem é formar mão de obra para o mercado de trabalho, e de outros setores fundamentalistas com ideias retrógradas, conservadoras, pautando, se articulando em bloco para pautar a aprovação desse projeto. Então, se ele for aprovado, respondendo a primeira pergunta, na prática, ele vai inibir os professores e professoras a desenvolverem certos debates fundamentais em sala de aula, mais do que hoje já são inibidos, por vários outros fatores. E, obviamente, diferente do que tentam dizer por aí, mas a gente vai só fixar um cartaz, ele vai criar um precedente para criminalizar esses professores progressistas, porque eu duvido que alguém vai reclamar porque um professor não falou de diversidade em sala de aula. Mas se ele falou de diversidade numa abordagem que não é permitida pelo senso comum, esse professor vai ser perseguido, ele pode perder o seu emprego por justa causa, por desrespeitar uma legislação aprovada. Então, se ele for aprovado, na prática ele não cria nada de novo, porque já existe a imparcialidade do agente público perante a Constituição Federal, só que na prática também a gente sabe que ele vai inibir muito mais os professores e professoras, porque vai criar um mecanismo jurídico para os perseguir de maneira legal. Por isso que a gente precisa impedir a aprovação dessa aberração chamada escola sem partido. Atualmente, uma crítica recorrente que se faz aos professores no Brasil é que eles querem doutrinar os alunos. E quando se fala em doutrinação, entende-se doutrinação esquerdista, marxista. Talvez na intenção de convencer os alunos a virarem comunistas, militantes de algum partido político. Então a minha dúvida aqui, na hora que você prepara a sua aula, o que você tem em mente? Como você espera que os seus alunos lidem com o conteúdo abordado em sala de aula? Bom, eu tenho em mente primeiro o engajamento dos estudantes, porque estar em sala de aula já é um desafio muito grande, porque eles primeiro estão lá obrigados, aprendendo coisas inúteis que eles dificilmente vão usar em outros períodos da sua vida. Então, quando eu chego numa sala de aula, eu já tenho uma dificuldade que é para começar um diálogo. Então, eu penso primeiro em engajar os alunos. Então, eu preparo as minhas aulas não apenas pensando no conteúdo, mas na metodologia, no formato, para que eles possam de fato participar daquilo, se sentir fazendo parte desse processo. E eu espero que os meus alunos lidem com o conteúdo de maneira crítica. Eu jamais imponho qualquer tipo de verdade absoluta, até porque as nossas disciplinas de humanidades têm essa particularidade de poder trazer perspectivas diferentes. Então, o que eu espero, principalmente dos estudantes, é que, primeiro, eles se motivem a participar daquilo, porque sentem uma conexão com sua própria vida. Então, eu tento sempre contemporaneizar os assuntos, não deixar aquela disciplina se tornar uma disciplina morta, que não desrespeita a realidade. Eu penso em metodologia, em engajamento, e eu espero que eles lidem com o conteúdo proposto de maneira crítica, sem aceitá-lo absolutamente. Eu quero que eles pensem, reflitam sobre aquilo e possam desenvolver suas próprias concepções acerca dos vários eventos da história. O exercício do senso crítico passa pelo divergente e pelo contraditório. Existe alguma pressão da sua parte, quanto professor, que os seus alunos defendam a sua visão em sala de aula? Não existe nenhuma pressão. Muito pelo contrário, eu sempre fui um fã do divergente, do contraditório. Muitos alunos meus têm visões diametralmente opostas às minhas e eu valorizo demais isso. Eu nunca avalio alguém pela sua posição. As minhas avaliações são com respeito ao desempenho, à dedicação do aluno em de fato se envolver naquele debate, em mostrar a sua dedicação, em participar dele, defendendo um ponto de vista ou outro, e a sua capacidade de pesquisa e investigação. E são os principais atributos que eu quero cultivar na juventude. A capacidade de pesquisa, de avaliação, de debate, de desenvolvimento da retórica, da linguagem, de domínio das ferramentas comuns, de compreensão do funcionamento do ciclo, do caminho histórico, e que saiam empoderados, instrumentalizados com alguns conceitos-chave, dos quais a gente não aplica o juízo de valor, para que possam utilizá-los em outras situações da sua vida. Então, as minhas avaliações jamais teriam qualquer cunho ideológico. Então é importante também dizer isso aqui. Eu recebi muitos ataques na internet
dizendo, por que você só fala de comunismo? E aí eu vou pedir para o pessoal, né, que viu o meu vídeo e me xingou para assistir de novo. Eu não disse em momento nenhum que eu só falo de comunismo. Eu disse que eu vou falar também de comunismo, porque o que eles querem é inibir os professores para não abordarem eventos importantes da história. O marxismo que vocês odeiam, ele é parte fundamental do pensamento civilizacional da nossa humanidade. Então nós precisamos falar sobre isso. E eu disse no meu vídeo que eu vou falar também sobre ele. E eu abordo outras escolas do pensamento em sala de aula. Eu não sou unilateral, eu falo de tudo, inclusive de temas polêmicos. É essa a minha defesa. Você sente alguma pressão dos pais em relação ao conteúdo que você trabalha? Bom, por sorte, eu nunca tive grandes pressões em sala de aula ou fora dela por conta dos assuntos. Já tive alguns episódios ali um pouco constrangedores, de alguns alunos que se sentiram muito ofendidos por alguns debates mais polêmicos que eu fiz, ou alguns pais que já foram reclamar na direção da escola por eu ter falado determinados assuntos em sala de aula, etc. Mas, particularmente, nunca passei por um episódio muito constrangedor. E eu digo e repito, né? Se acontecer comigo, eu vou continuar falando desses assuntos que são fundamentais para a formação dos estudantes. Lamento, eu não vou deixar o seu conservadorismo, o seu pensamento retrógrado, sabotar a formação da juventude, porque você não acha importante falar sobre diversidade ou sobre política. Isso é fundamental. Não existe avanço social sem debate sobre os problemas. E definitivamente nós temos muitos problemas para resolver no nosso país. Então nós vamos abordar tudo isso sim. E já tive algumas situações, alguns alunos, pais, mas nada muito constrangedor e eu, honestamente, sigo firme. Na sua percepção, as pessoas têm alguma clareza quando utilizam essa dicotomia entre esquerda e direita? E mais do que isso, faz sentido utilizar essa divisão hoje? Bom, de fato, esse debate entre direita e esquerda se perdeu, né? Ele ainda é válido porque existe de fato uma divisão ideológica entre campos opostos da sociedade, entre projetos diferentes. No entanto, o senso comum não tem ideia do que seja direita e esquerda. Nós estamos assistindo uma despolitização completa desse debate. Para os setores mais conservadores, fundamentalistas, retrógrados, todo mundo que discorda deles é esquerda. Eles colocam PSDB, DEM, não é esquerda, por conta de uma criminalização da esquerda. Isso vem da Guerra Fria. É um macartismo recuperado que a gente está vivendo que eu jamais achei que iria assistir. De um lado, no nosso caso brasileiro, a gente tem um partido que ocupou o imaginário da esquerda, apesar de não ser de fato um partido de esquerda, estrito sensu, que é o PT, que cometeu muitos erros. E aqui eu faço questão também de dizer outra coisa. Todo mundo me chama de petista. Pessoal, para de passar vergonha. Eu não sou petista. Tenho muitas críticas ao PT, é só olhar minha história. Há pelo menos 6 anos eu faço críticas explícitas ao PT. Mas o problema da educação é do PT e você nunca reclamou. Eu sempre reclamei. Sempre reclamei da educação. Eu não estou defendendo nenhum partido. O PT errou muito. Agora, errou muito menos que outros partidos que estão aí no bem bom. E existe uma seletividade do Poder Judiciário que criminaliza o PT e junto com ele a esquerda toda, que recupera esse macartismo da Guerra Fria, que é a caça aos comunistas, para polarizar uma divisão totalmente despolitizada entre esquerda e direita, e a partir disso perseguir setores por defenderem ideias progressistas, chamando-os de comunistas, né? Como se fosse um xingamento. Você é comunista, socialista, as pessoas não têm ideia do que sejam isso. Elas foram desinformadas, elas sim doutrinadas, extremamente doutrinadas por pseudo-intelectuais, como o encantador de jumentos Olavo de Carvalho, que é um grande ideólogo do golpe no Brasil, do antipetismo no Brasil, doutrinados pela grande mídia, que produz centenas de capas, de manchetes, criminalizando a esquerda e o PT. O PT deu motivos para ser também perseguido, errando em muitas vezes, mas tem um processo de artificialização, de criminalização da esquerda, que abarca a qualquer um que tem um pensamento progressista, que é chamado de comunista. Então esse debate se perdeu. Apesar de existir sim uma divisão clara entre direita e esquerda, e ela fazer sentido para os nossos dias, no senso comum ela se perdeu, e ela está sendo instrumentalizada para criar uma polarização odienta entre setores da sociedade. Por fim,
Você tem alguma mensagem, alguma recomendação para professores que talvez estejam sofrendo pressão de pais ou de representantes públicos? Professores, a minha mensagem é: sigamos firmes e fortes. Nós não podemos permitir que esse pensamento retrógrado, obscurantista, tome conta, ocupe os espaços, muitas vezes devido ao silêncio dos bons. Então, nós precisamos reagir em todos os âmbitos. A gente precisa se posicionar nas redes sociais que estão sendo tomadas pela imbecilidade e tomada por perfis falsos. Então é importante dizer que quando vocês veem essa enxurrada de ataques como a que eu sofri, ficou muito claro que muitos desses perfis são perfis falsos, controlados por 1, 2, 5 pessoas com 500 perfis que criam uma onda, uma manada, um efeito manada para que aqueles que sejam favoráveis à minha posição se inibam de se manifestar. E os que são contrários se sintam confortáveis para fazer isso. E eles estão conseguindo produzir de maneira artificial, no campo virtual, um efeito, uma fabricação do consenso artificial, falaciosa, mentirosa, que muitas vezes tem reflexo no mundo offline, no mundo real. Então nós precisamos nos organizar para combater isso nas redes sociais, nos posicionando através de vídeos, comentários, postagens, etc. Nas salas de aula, conversando com os alunos, professores, todo o corpo docente, discente, direção, com a comunidade escolar, explicando, denunciando o absurdo dessa aberração chamada escola sem partido, que na verdade o nome é fantasioso, é uma mentira. O que eles querem é uma escola sem debate, sem pensamento crítico, uma escola com mordaça, uma escola tocada por setores fundamentalistas e por setores que querem uma formação técnica. Nós vamos denunciar quem escreveu esse projeto, né? Os pastores, deputado Everaldo, deputado Flavinho, quem são seus entusiastas, Alexandre Frota. É só ver quem está defendendo isso, né? É uma palhaçada, é gente desqualificada. Como disse o Karnal de maneira muito clara, é gente sem formação na área, é gente absolutamente sem qualquer competência para falar sobre isso, que está defendendo a unhas e dentes esse projeto. E nós, educadores e professores, especialistas da educação, estamos sendo preteridos para fazer esse debate. E aí eu quero fazer mais uma colocação. Existem tantos debates importantes para se fazer no mundo da educação, como por exemplo as questões estruturais. O professor é um dos profissionais pior remunerados do Brasil. As escolas estão com ausência de uma infraestrutura adequada. Um grande pesquisador da educação no Brasil, coordenador da campanha permanente pelo direito à educação, Daniel Cara, daqui de São Paulo, ele junto com outros professores e profissionais, o professor Marcelino, desenvolveu o conceito de custo aluno qualidade inicial, que é o CAQI e o CAC, custo aluno qualidade, onde eles provam que com 50 bilhões de reais a nível nacional, o que não representa 1% do orçamento da União, nós poderíamos promover uma revolução na educação brasileira, com valorização dos profissionais, da infraestrutura, e é isso que a gente precisa debater. Nós precisamos debater formas de financiar a educação para estimular a prática docente e o ensino. Ninguém mais quer ser professor. Não é por acaso, o professor é desrespeitado, desvalorizado e ainda é perseguido. Eles querem criar um clima de total destruição da carreira docente, porque eles formam as pessoas pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, que são incontroláveis em termos de difusão de fake news, que não existe nenhum tipo de engajamento social legítimo que consiga estabelecer vínculos de confiança. É por isso que eles querem destruir a profissão docente. Então nós precisamos valorizar as questões reais de infraestrutura, os profissionais, como eu citei, o Daniel Cara, conhecer esses estudos e trazer esses debates à tona. E se é para discutir essa questão da politização dos espaços, por que nós não discutimos também uma igreja sem partido? Hoje, quem forma a grande massa no Brasil são setores da igreja. E eu disse, eu não tenho nada contra a igreja. Porém, ela está impondo uma visão de mundo como a correta sobre as demais. Quando a gente fala em política pública, o Estado que teoricamente é laico não pode privilegiar uma visão em detrimento de outras. Não me importa se você, como um evangélico fundamentalista, repudia a união homoafetiva. Ela tem que ser legalizada para aqueles que a valorizam, aqueles que a querem. Não importa a sua opinião a respeito disso. Quer dizer, você não percebe a ideologia que é obrigar as jovens mulheres a se tornarem donas de casa e chama de ideologia aquilo que tenta trazer a liberdade de reflexão e de escolha para a juventude com respeito à sua própria afetividade.
Então é ridículo o que está acontecendo no Brasil. O Escola Sem Partido é mais um sintoma desse obscurantismo. Os professores e professoras têm que se organizar, têm que resistir, têm que se posicionar. Vamos nos organizar nos sindicatos, vamos estar nas ruas, conversando com as pessoas, estudando, pesquisando, pensando, dialogando e resistindo aos retrocessos que se anunciam, que não são poucos. Eu quero ficar à disposição para finalizar. Contem comigo, quem quiser me adicionar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Agradeço de novo o Henry pelo espaço. Quero estar presente em outras oportunidades. E quero parabenizar todos e todas aqueles que estão na luta nas escolas e fora delas, que estão nas lutas das redes sociais digitais. É um prazer poder estar com vocês. Eu fiquei muito feliz de ter recebido tanto apoio. Os ataques também foram um sintoma muito positivo de que de fato a gente está incomodando. Nós vamos continuar incomodando muito mais, porque eles daqui têm medo da gente. Eles têm medo daqueles que querem desfazer a ideologia deles. Nós estamos combatendo a doutrinação desses setores reacionários. São vocês os doutrinadores. São vocês os ideólogos. Nós é que estamos combatendo isso, mostrando que é impossível discutir essa neutralidade, que é impossível não falar de temas tão importantes como gênero, sexualidade, moralidade em sala de aula, que a escola é um espaço de formação crítica do aluno, do estudante, que nós não queremos formar robôs, máquinas, nós queremos gente pensante. Até por conta da sabotagem e da precarização do ensino é que a gente chegou aqui, num Brasil destruído, precarizado, alienado e, infelizmente, dominado por um pensamento antigo, retrógrado, reacionário, fundamentalista, que só atrasa o desenvolvimento do nosso país. Nós vamos ficar firme e forte na luta. Um abraço grande para todo mundo, parabéns de novo pelo canal e seguimos firme. Valeu! Sem dúvida alguma, a sua participação aqui vai ajudar muita gente a pensar nessa questão com uma nova perspectiva. Então, realmente, muito obrigado mesmo. Boa sorte para vocês, professores, que estão em sala de aula agora, tendo de enfrentar esse clima, tendo de enfrentar agora essa cobrança que vem somar a um monte de questões envolvendo a rotina em sala de aula de vocês. E o Djalma também lançou um livro, vou deixar para vocês aqui na descrição do canal como é que vocês podem comprar o livro do Djalma e ajudar também com o trabalho dele. Como ele disse, ele está aberto também para outras entrevistas, para outros canais, então quem quiser contactá-lo, eu vou deixar também o e-mail dele para vocês falarem com ele e conversarem com o Djalma, que tem uma grande visão sobre essa questão. Então, muito obrigado mesmo de novo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui embaixo, deixa um comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto, se existe ou não escola sem partido, se isso é possível. Assine o canal também e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!